Amém? Que bom que você veio à casa de Deus, que bom que você veio cultuar a Deus neste lugar. Que o Senhor fale com você nessa noite. Eu quero convidar você, aproveitando que você está em pé, que você abra a sua Bíblia no livro de Levítico. Um livro pouco comum, né, irmãos, para nós, ainda mais num domingo. Será que o bispo tem hoje, né, irmãos? Vai falar do livro da lei hoje, será? Será? Tudo que vem da palavra de Deus é bom, irmãos. Não estou protegendo você não, tá? Fique tranquilo. Deus ministrou meu coração e eu quero compartilhar com você aquilo que Deus ministrou na minha vida. Levítico capítulo 24, verso 19 e verso 20. Irmão, segura um pouquinho, tá? Essa semana eu acho que a gente consegue dar uma boa adiantada no forro. A gente ainda está com muita reverberação no som aqui, fica difícil de entender um pouquinho o louvor. Nós vamos fazer o aquário da bateria ali ainda, irmãos. Aguenta aí que vai dar tudo certo, tá bom? O sapato novo, irmãos, até amaciar no pé leva um tempo, né? Lembra que eu falei para você, tênis novo, até, irmãos, fazer a forma do pé leva uns diazinhos, tá bom? Então, daqui a pouco vai estar tudo encaixadinho aqui, irmãos, tudo funcionando perfeitamente. Mas você pode ver que a gente já está fazendo aqui, né, a parte do perfil. E acredito que já essa semana a gente já comece a fazer aquilo que é necessário aqui, irmãos. E vai dar tudo certo, tá bom? Você achou o texto? Eu quero ler com você. Diz assim o verso 19: Se alguém ferir o seu próximo, assim como fez-lhe, será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como feriu o outro, assim será ferido. Elaiá. Jesus nos abençoa nessa noite. Ministra o nosso coração, fala com a gente neste lugar. Que a tua palavra não volte vazia, antes ela cumpra o seu objetivo pelo qual é lançado nessa noite. Que os nossos corações estejam prontos para ouvir. Que caia numa terra boa, que ela frutifique, que ela dê muitas vezes mais. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Ministra a nossa vida neste lugar. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos. Me usa com poder, graça, sabedoria, mas também com simplicidade, autoridade e clareza. E que tudo seja para louvor, honra e glória do seu nome. Amém. Toma o seu assento aí, irmãos. Eu gostaria de usar esse versículo na noite de hoje para trazer para nós um pensamento que às vezes conduz as nossas ações e muitas vezes a nossa maneira de ser. Quero despertar em você uma reflexão sobre a nossa forma de agir, porque às vezes é assim que pensamos. Contudo, quero encorajar você a pensar sobre como temos nos portado como cristão, homens e mulheres que professam sua fé em Jesus. Penso que Deus nunca perde a esperança do ser humano. Afinal, Ele é o único que pode mudar quem nós somos. Mas o que temos visto nos dias de hoje são pessoas perdendo essa esperança no próximo. Diante disso, eu gostaria de trazer uma frase para vocês. Talvez você já ouviu essa frase. As pessoas só dão aquilo que elas têm. Talvez você que fez terapia, você já ouviu isso do seu psicólogo, do seu terapeuta. Talvez você que passou um momento difícil, você ouviu isso de alguém. Essa frase é fruto de uma frustração que sentimos quando
esperamos algo que não atingiu a nossa expectativa, ou atendeu aquilo que nós esperávamos. Essa frase expressa quando nós criamos, irmãos, uma expectativa nas pessoas, seja quando investimos nela ou quando esperamos dela algum retorno. E para de alguma forma trazer um analgésico à nossa dor, nós preferimos pensar que as pessoas dão aquilo que elas têm. De alguma maneira isso pode fazer sentido para nós. Essa frase pode se encaixar com um texto da palavra de Deus. E eu queria ler com você, livro de Mateus, capítulo 12, verso 34. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o coração, do que está cheio o nosso coração, então é isso que vamos transbordar. Quando nós olhamos para esse texto e olhamos para a frase que eu disse para vocês, isso faz muito sentido. As pessoas dão aquilo que elas têm. As pessoas transbordam aquilo que elas têm. Pessoas amargas não podem transbordar doçura. Pessoas ofendidas não podem transbordar perdão. Pessoas infelizes não podem transbordar alegria. Pessoas iradas não podem transbordar a paz. Pessoas murmuradoras não podem transbordar a gratidão. Pessoas odiosas não podem transbordar o amor. Pessoas imorais não podem transbordar a retidão. Pessoas fofoqueiras não podem transbordar a confiança. Pessoas infiéis não podem transbordar a fidelidade. Pessoas más não podem transbordar bondade. Pessoas soberbas não podem transbordar humildade. Pessoas mal criadas não podem transbordar respeito. Não adianta esperar água limpa de poço sujo. Nós damos aquilo que temos. Nós transbordamos aquilo que nos domina. Nós oferecemos às pessoas aquilo que nos controla. Realmente aquilo que tenho é aquilo que eu transbordo. Por isso as pessoas são taxadas, etiquetadas, rotuladas. Porque as pessoas expressam o que há de abundância em seu coração. Por isso nós conhecemos as pessoas por aquilo que elas fazem. Lá vai o bêbado, lá vai o mentiroso, lá vai o ladrão, lá vai o drogado, lá vai o infiel, lá vai o prostituto, lá vai. As pessoas são rotuladas por aquilo que manifestam. Lá vai o rancoroso, lá vai o metido, lá vai o soberbo, lá vai o arrogante. As pessoas são conhecidas por aquilo que elas transbordam. Pastor, por que você lê Levíticos 24, 19 e 20, irmãos? Porque às vezes nós manifestamos isso, olho por olho, dente por dente. A pessoa foi ruim comigo, eu vou ser ruim com ela. A pessoa agiu mal comigo, eu vou agir mal com ela. Às vezes nós agimos assim, irmãos, às vezes nós nos portamos assim. Mas esse texto, essa lei de Levíticos, irmãos, na verdade essa lei queria trazer um senso de equidade. Essa lei queria, irmãos, trazer uma justiça que limitava o exagero. O ser humano não poderia exceder aquilo pelo qual sofreu. Acredito que por um motivo transbordamos aquilo que temos. Então a lei de Moisés veio, irmãos, para trazer uma equidade, um equilíbrio. Porque talvez o que aconteceria, a pessoa levou uma bofetada no rosto. Então aquele que sofreu a bofetada se sentia no direito de tirar a vida do próximo, porque ele apanhou, porque ele foi ferido.
Então a lei de Levíticos vem, irmãos, para equilibrar as coisas. Então você levou um tapa, então se você quer justiça, você vai dar um tapa. Você não vai armar uma emboscada, você não vai armar uma cilada, você não vai fazer um plano, arquitetar um plano para destruir, tirar a vida da pessoa. Não, o seu direito se limita a fazer aquilo que ela lhe fez. Sabe qual é o problema, irmãos? Que nós, como seres humanos, temos usado isso, irmãos, para desferir golpes nas pessoas, sejam por palavra, por ações, por atitudes. Ah, não vai com a minha cara, então eu desvio, eu não cumprimento, eu não falo mais. A pessoa me fez mal, então agora eu preciso fazer algo para que ela sinta na pele o que eu estou sentindo. Desejamos a morte, desejamos a destruição, desejamos a desgraça, o prejuízo às pessoas. Tudo porque fomos feridos, machucados, fomos tocados de alguma maneira, violados, infringidos. Então nós queremos olhar para a lei, queremos olhar para a justiça e queremos puni-los. O coração transborda daquilo que está cheio. Não tem sido assim nos nossos dias? Uma humanidade caída não deseja limites. Às vezes a nossa sede de justiça traz mais prejuízos do que resolvem o nosso problema. Às vezes no afã, irmãos, de requerer justiça, tropeçamos e causamos dano às pessoas. Transbordamos daquilo que temos em nosso coração. Somos dominados pelos nossos desejos, pelos nossos impulsos. Isso controla a nossa vida, isso controla as nossas ações, isso controla aquilo que manifestamos em nossa vida. E o interessante, irmãos, que aquilo que nos domina, ele é tão forte que nós não conseguimos conter às vezes. Fazemos um comentário e dizemos, escapou. Pensamos mal e dizemos, é justo porque me fez mal. Arquitetamos planos porque queremos de alguma maneira uma justiça por aquilo que sofremos. Então somos dominados por esses maus desejos, controlados por eles. E assim manifestamos ao nosso próximo, manifestamos ao nosso cônjuge, manifestamos ao nosso trabalho, manifestamos aonde nós estamos. Isso se aflora em nós. Por isso que quando escapa um palavrão, você fala, desculpa. Você fala mal de alguém e você fala assim, não é que eu estou falando mal, é só uma crítica construtiva. O que transborda o nosso coração, irmãos, é isso que manifestamos em nossa vida. Tiago fala que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Ou ela jorra doce, ou ela jorra amarga, irmãos. Por isso, irmãos, que aquilo que temos, aquilo que nos possui, aquilo que nos controla, uma hora vai ser manifesto. Uma hora vai aflorar, uma hora as pessoas vão ver. Por isso que não existe pecado oculto, irmãos, porque uma hora isso se manifesta. Uma hora o plano dá errado, uma hora o tiro sai pela culatra, uma hora a pólvora está molhada, irmãos. Aquilo que nos possui, nos domina. Repita isso. Aquilo que me possui, me domina. Por isso que as pessoas não conseguem muitas vezes controlar o seu ímpeto, porque são dominadas por aquilo que lhe possui.
Então, diante disso, eu queria levar vocês à reflexão que eu falei no começo, para a gente pensar diferente. Se ao invés de pensar o que possuímos, a gente pensasse em quem nos possui. Em vez de pensar em aquilo que você manifesta, você pensasse naquele que é o seu dono, naquele que rege a sua vida, naquele que morreu por você, naquele que se entregou por você, naquele que é possuidor da sua vida. Porque um dia entregamos a nossa vida para Jesus, um dia nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. E se Ele é Senhor, então eu sou servo. E se eu sou servo, então eu estou debaixo da tutela do meu Senhor. Então Ele me possui. Ele possui o meu corpo, Ele possui a minha mente, Ele possui o meu coração. Ele é dono do meu ser. Pastor, por que isso? Porque isso vai simplificar a nossa vida. Isso vai tirar, irmãos, de nós o peso daquilo que manifestamos. Eu não estou dizendo que você vai estar isento de fazer essas coisas, mas eu estou dizendo para você pensar a partir daquele que o possui. Gostamos de dizer que somos cristãos. Gostamos de dizer que somos filhos de Deus. Gostamos de dizer às pessoas que Cristo mudou a nossa vida quando nós nos encontramos com Ele. Então, irmãos, ao invés de manifestar o que possuímos, a gente manifestasse a essência daquele que nos possui. Ao invés de agir pelos nossos ímpetos, a gente agir pelo exemplo daquele que é nosso Senhor. Ao invés, irmãos, de se portar como aqueles que são carnais demais, a gente pudesse manifestar aqueles que foram rendidos pela graça e a misericórdia de Deus. Olhe comigo, Marcos capítulo 5, verso 30. Você conhece esse texto? Marcos 5, 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Irmãos, Jesus transbordava naquilo que Ele tinha para dar para as pessoas. Quando a mulher toca nele, dele sai virtude, poder, manifestação de graça, de milagre. Pastor, por que você está dizendo isso? Eu quero ler mais um texto com vocês, Mateus 27, verso 38. Mateus 27, 38. Dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve a você mesmo. Se é o Filho de Deus, desça da cruz. Da mesma forma, os chefes, os sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele.
Salvou os outros, diziam, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora. Se tem compaixão dele, pois disse, sou o Filho de Deus. Os ladrões que haviam sido crucificados com ele, também o insultavam. Agora olha Lucas 23, 34, do que Jesus transborda diante disso tudo. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pastor, o que você está dizendo? O que é mais fácil, irmãos? Manifestar aquilo que possuímos ou manifestar aquilo que o nosso possuidor tem? O que é melhor, irmãos? Revidar a afronta ou dizer eu te perdoo? O que é melhor, irmãos? Se vingar ou dizer você não sabe o que faz? Porque é isso, irmãos, que o nosso possuidor manifesta. Jesus só conseguiu dar amor diante do insulto, porque o coração dele não estava cheio do insulto dos homens, mas sim do amor do Pai. O que temos no nosso coração, isso transbordamos na vida das pessoas. Jesus foi açoitado, desprezado, coroado com uma coroa de espinho, desferiram-lhe golpes, cravaram-lhe uma lança, deram-lhe vinagre, irmãos, e o que ele diz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha o que diz Romanos 12, 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ah, irmãos, isso é difícil demais. Ah, como a gente queria revidar, irmãos. Dá até coceira. Ah, pastor, mas me dá um siricutico, que eu tenho vontade de pegar, pastor. Ah, pastor, mas você não passou o que eu passei. Ah, pastor, eu sou cristão, mas o meu braço, esse não. Ó, nem venha com quente que eu vou com 2 fervendo para cima de você. Mexa comigo, mas não mexa com a minha mãe. Tá cheio. Você pode dar um tapa na minha cara, mas não mexa com a minha esposa. Irmão, tá cheio. E eu pergunto a você, por quem você tem sido controlado? Por aquilo que você possui? Ou pela essência do seu possuidor, Jesus? Esses dias falei com uma pessoa. Ele falou, pastor, eu preciso de ajuda. Você me ajuda? Eu falei, claro. E ele contou um pouquinho do que ele estava passando, irmãos. E aí no final da conversa eu falei para ele, sabe qual é o problema disso tudo? É que você tem título, mas não tem testemunho. Você tem ofício, mas não tem nome. Você diz uma coisa, mas você faz outra, totalmente o contrário, aquilo que você deveria fazer. Por quê, irmãos?
Porque aquilo que ele possui é mais forte do que aquilo que é a essência do seu possuidor. E eu queria elencar 3 coisas para vocês nessa noite, para a gente caminhar para o fim. O radiador está fervendo, Anderson. Eu queria fazer 3 perguntas, na verdade. A primeira delas é: o que eu ofereço às pessoas? Eu queria dizer para você nessa noite: desative o modo espelho. A maioria de nós vive no piloto automático, agindo como um espelho. Se nos tratam bem, tratamos bem. Se nos tratam mal, tratamos mal. Jesus nos convida a ser luz, não espelho. A luz não reflete a escuridão, ela dissipa a escuridão. Quem nós somos? Luz ou espelho? O que nós oferecemos às pessoas? Aquilo que recebemos delas? O que nós damos às pessoas, irmãos? Aquilo que elas nos dão? Olha o que diz Marcos capítulo 4, verso 24. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. E aqui fica sério para nós que servimos a Jesus. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Você é exigente demais, irmãos? Cuidado, a régua para você é bem alta. Você gosta de cobrar bem as pessoas? Cuidado, tua cobrança é bem mais alta. Você exige 200% das pessoas? Cuidado, talvez para você é 1000%. Você exige perfeição das pessoas? Cuidado, você é imperfeito. Marcos está dizendo que com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. Como você tem tratado as pessoas? Ou o que você oferece às pessoas? O que você dá para elas? Como você retribui? Como você manifesta quem você é para as pessoas? Tem uma brincadeirinha, né, irmãos, que diz que quando você aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 dedos apontando para você. É mais ou menos esse versículo. Enquanto você está fazendo análise de uma coisa, Deus está analisando você por inteiro. Por isso que com a mulher adúltera, Jesus foi muito sábio. Porque aqueles homens tinham o direito de apedrejar, por causa da lei. Mas a pergunta de Jesus não é sobre a lei, é sobre aquilo que possuímos. E Jesus pergunta: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus estava fazendo? Gente, a medida de vocês é essa, mas agora eu vou devolver para vocês, só que é assim. Então, irmãos, o que nós oferecemos às pessoas? Segunda pergunta: qual tem sido a minha fonte? Aonde nós temos buscado, irmãos? Jesus não dependia do comportamento das pessoas para preencher o seu interior. Ele estava transbordando de Deus.
Por isso, quando as pessoas o espremiam com provocações, o que saía de dentro dele era uma graça ainda maior. As pessoas tentavam de todos os lados, irmãos, pressionar Jesus, insultar Jesus, desmoralizar Jesus, diminuir Jesus. Mas ele sempre manifestava a sua graça, o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia. Porque é isso que ele tinha. Segunda coisa, irmãos, dentro disso aqui, quando tenho a minha identidade definida em Cristo, me torno independente da atitude alheia. Você dá o que Deus te deu e não o que a pessoa merece. Às vezes você olha, irmãos, você fala assim: é justo dar um puxão de orelha. Mas a graça de Deus vai dizer: ela não merece, porque ela é tola. Ela precisa ser ensinada, ela precisa ser pastoreada, ela precisa ser discipulada, ela precisa ser cuidada. Então, irmãos, se nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, então nós sabemos como nós devemos proceder com as pessoas. Se nós dizemos que somos filhos de Deus, irmãos, nós devemos entender que vamos manifestar o que Cristo manifestou. Esse é o nosso exercício diário, esse é o exercício da vida cristã, irmãos, ser parecido com Cristo, andar como Cristo andou, manifestar o que Cristo manifestou, ser como Cristo foi. Por isso é uma luta diária a viver o cristianismo. Mas ele é uma fonte inesgotável. Então nós, irmãos, não damos aquilo que possuímos, nós manifestamos a essência do nosso possuidor. E terceira coisa, irmãos, a terceira pergunta. A primeira é: o que eu ofereço às pessoas? A segunda é: qual tem sido a minha fonte? E a terceira, irmãos, eu quero ser diferente? Essa pergunta é crucial, irmãos. Porque se você quiser ser a mesma pessoa, não tem problema, Deus não vai interferir. Você vai continuar transbordando aquilo que você possui. Se você não quiser mudar, não tem problema, não muda. Só não reclame. Só não exija. Sabe, irmãos, tem uma frase que diz assim: mas esse aí é o jeito da madeira. Vá se catar. Vá lavar essa cara com óleo de peroba. Ah, pastor, mas eu sou assim desde pequeno. Problema seu. Pastor, eu morro e não mudo. Cuidado. Há um lugar sem Deus para pessoas assim. Pastor, eu já entendi que é assim que eu funciono, e se as pessoas quiserem me amar, é desse jeito. Não! Pirracentinho, teimosinho, topetudinho, mitidinho. Se Deus dobrou Paulo, você acha que Ele não vai dobrar você? A pergunta que eu faço é: você quer ser moldado por Deus? Simples, irmãos. Você não precisa ser assim. Você não precisa se aceitar assim. Ah, mas o meu terapeuta falou que eu tenho que me aceitar. Vá se converter.
não há obra onde Deus coloque as mãos que não haja transformação. Não há homem que Deus não possa transformar. Não há situação que Deus não possa reverter. Não há quadro que Deus não possa mudar. Então não venha me dizer que você é assim. Se você é assim é porque você não se encontrou com aquele que pode mudar a sua vida. Porque o dia que você se encontrar verdadeiramente com Ele, irmãos, Pastor Negrão fala, irmãos, que o encontro real com Jesus é como se você pegasse um Fiat Uno e desce de frente com aqueles caminhão Volvo, irmãos, a 200 por hora. Você nunca mais vai ser o mesmo. Você conseguiu pensar no Fiat Uno, né, irmãos? Sabe o que ele quis dizer, irmãos? Que é impossível você voltar ao seu estado natural a partir do momento que você tem um encontro real com Cristo. Primeiro que você vira sucata, depois você vai para reciclagem, e aí você vai virar um componente de computador, de televisor, alguma coisa que precisa de metal. Mas você não vai ser mais o Fiat Uno. Esquece, irmãos. Esse encontro com Ele muda a nossa vida. Então, quando nós dizemos, irmãos, que a pessoa dá aquilo que ela tem, é uma frase verdadeira para um homem natural, porque ninguém pode dar o que não há, o que não tem no coração. Porém, para nós cristãos, essa frase é um limite, porque pelo poder do Espírito Santo, o nosso coração se esvazia do egoísmo e se preenche do amor de Deus. Essa frase não existe para você que é crente. Eu vou dar o que eu tenho. Se converter. Dá o que Deus tem para você. Irmãos, às vezes as pessoas perguntam para mim: pastor, como é que você aguenta? Eu falo: é porque não sou eu. Que se fosse eu, irmãos, o que eu possuo aqui é muito ruim. Fala só para você mesmo. Dá uma olhadinha assim para você mesmo. Cara, que ruim. Meu Deus. Ainda bem que não estão vendo. A nossa essência é má, irmãos. Naturalmente a gente manifesta as coisas más. Eu falo, irmãos, que o Léo, ele tem acho que uns segundos de vácuo na cabeça dele. Dá um delayzinho, não sei o que acontece, irmão. Esses dias ele estava no carro, pegou um brinquedo e paf, tacou, irmãos, dentro do carro, eu e ele. Falei: o que aconteceu, piá? Tá maluco? Vai machucar o pai? Ele olhou regalado assim, tipo assim: cara, o que eu fiz? Sabe, irmãos, uma das coisas boas de servir a Deus é que quando nós manifestamos aquilo que nos possui, a gente se entristece, porque é ruim demais. Por isso você chora, por isso você se cobra, por isso você fala com Deus e fala: Senhor, eu não quero ser assim. Por quê? Porque é muito ruim, irmãos. É muito ruim. A gente é ruim. A gente é perverso, a gente é mau. Eu lembro de Israel, irmãos, que quando Deus queria fazer Israel perecer, Deus não fazia nada, só deixava Israel viver segundo o desejo do seu coração, irmãos. E eles se arrebentavam sozinhos. Assim é a gente sem Deus. É isso que manifestamos
quando não temos Deus. Então o que nós precisamos, irmãos? Passar pelo processo de regeneração. E regeneração não é algo que você faz. Regeneração é algo que o poder de Deus faz na sua vida. Eu digo a vocês: andem pelo Espírito e não cumprireis o desejo da carne. Obra do Espírito Santo na nossa vida. Então eu quero orar com você nessa noite. Diante dessas 3 perguntas: o que eu ofereço às pessoas? Qual é a minha fonte? E eu quero ser diferente?